Só para você ter uma ideia que como confrontos de corações podem mudar destinos completamente. E como seu coração não tiver alinhado, você pode ter dinheiro, pode ter o que for, que você pode de um dia para o outro ser surpreendido e perder o que tem. Mas quem tem um coração alinhado com Deus, ainda que não tenha nada, termina como rei. Davi não tinha nada, só tinha coração. Repete comigo, coração. É tudo que um homem precisa para chegar no trono. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra comigo a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler uma história bem conhecida, mas talvez você nunca tenha reparado por essa ótica, por essa visão. Vamos ler a partir do versículo 2. Na minha Bíblia, eu estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada, o título desse trecho que nós vamos ler é Davi e Nabal. Ou seja, já vai adiantar os dois principais personagens desse texto. Ou seja, dois homens que vão se encontrar, que vão conversar e negociar. Um vai terminar muito bem, o outro vai terminar muito mal. Então, se você estudar bem a história de Davi e Nabal, você vai entender por que um homem termina bem e por que um homem termina mal. E muitas vezes a gente acredita que terminar bem tem a ver com coisas que estamos construindo materialmente, apesar de ser muito importante. Porque por muitos anos, no nosso meio cristão, evangélico principalmente, a gente polarizou as coisas. Por exemplo, Deus é mais importante que dinheiro, sim ou não? Ai meu Deus, sim ou não? Sim. Claro, aí logo eu não preciso ter dinheiro. Não, mentira. Isso é uma polarização sem necessidade nenhuma, ou seja, você pode considerar Deus a coisa mais importante do mundo, que é, e ainda assim ser uma pessoa próspera na terra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É que a gente gosta de polarizar. Mas não é assim que a Bíblia nos orienta. Porém, tem uma coisa que o homem tem que ter para não só se dar bem enquanto está vivo, mas terminar bem a sua carreira aqui na terra. Para que as pessoas à sua volta sejam abençoadas pela vida dele, para que sua mulher seja um ramo frutífero na sua casa, para que seus filhos sejam uma bênção na geração, para que tudo que ele toque prospere, para que onde ele chegue as pessoas abram o coração para escutá-lo, onde ele chega ele é bem recebido. Porque tem homens que, graças a Deus aqui em Balneário não tem, que são desmancha-roda. Tem uma roda assim, quando o cara chega, todo mundo opa, e aí gente, tudo bem, eu tenho que beber água, tenho que tomar café, todo mundo vai embora, ninguém quer estar perto. Pessoas que são insuportáveis, pessoas que em nome de Deus oprimem outras, pessoas que têm problemas emocionais seríssimos e por causa disso não são bem-vindas. E às vezes porque tem uma conquista, a vida é feita de várias áreas, né? Ela tem conquista em uma área, ela acha que é boa. Por exemplo, comprei o carro do ano, sou bom, você não é bom porque não tem o carro do ano. Então na cabeça desse infeliz... A nossa comparação de bem ou mal é carro. É uma pessoa absolutamente ignorante, porque a vida não é feita somente dos bens que você construiu. É feita de outras coisas, apesar que tem que ter bens também, repito. Mas não é só isso. E nessa história de Davi e Nabal, nós vamos aprender muitas coisas. Eu vou começar a ler o texto. Quem puder ler, acompanhe comigo. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, ou seja, era um homem de muitas possessões, um homem rico. A Bíblia diz aqui, ó, um homem abastado,
tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Então, logo nesse versículo a gente entende que a gente está falando de um homem muito rico. E geralmente riqueza é um objetivo do homem. Um homem, por ter um instinto provedor, amém? Está atrás de dinheiro, sim ou não? Sim. Se não está, comece a correr atrás, porque você vai passar vergonha aqui na terra. Pode até ir para o céu sem dinheiro, mas vergonha na terra passa, sim ou não? Sim. Atrasar a conta de luz é vergonha ou não é? Sim. Não colocar o seu filho numa boa escola é vergonha ou não é? Sim. Você não ter o que comer amanhã? É lógico, pelo amor de Deus. Só que não é só isso. Só que não é só isso. É por isso que eu tenho falado, por causa desse novo livro, ganhe o mundo. Seja influente, seja amado, seja uma pessoa abastada financeiramente, mas não perca a sua alma. Não venda a sua consciência e nem sua eternidade. E Nabal, ele era um homem muito rico, ele tinha tudo isso. Versículo 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata, algumas versões dizem sábia, e formosa, bonita. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Então, apesar de rico, ele tinha um problema sério. Ele tinha um coração duro, repete comigo, coração duro. E ele era maligno no tratar. Ou seja, ele tratava as pessoas mal. Aqui começa um problema sério, porque ele consegue atingir algo que muitos homens querem, que é a riqueza financeira, mas ele não trata uma área que vai colocá-lo naquele grupo que quando chega todo mundo vai embora, ninguém quer estar perto, ninguém consegue tratar com ele, ninguém consegue negociar, ninguém consegue ser amigo de verdade, ninguém consegue amá-lo de verdade. Ele só atrai sanguessuga, só gente que quer tirar o que ele tem. Ele não consegue ter uma amizade verdadeira, porque além de ter coração duro, não perdoa, fala mal dos outros, julga todo mundo, coração duro, ele ainda é maligno no tratar, ele trata as pessoas mal, ele diminui as pessoas. A Bíblia deixa claro que essas eram as características de Nabal. Versículo 4. Ouvindo Davi no deserto, Davi que ainda não era o rei de Israel, tá? Ele era ainda fugitivo de Saul, mas já tinha montado seu pequeno exército. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como ele está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, tenha paz sobre a tua casa, e tudo que você possui tenha paz. Primeira coisa que Davi revela aqui, o seu coração. Fala o seguinte, aproveita que Nabal, além de ser muito rico, está tosqueando as ovelhas, e você vai ver nos versículos agora que vão passar, que Davi ajudou a proteger as ovelhas de Nabal, quando elas estavam sendo apacentadas no campo. Falou assim, envia 10 moços lá, e fala para ele, da minha parte, no meu nome, que a paz esteja sobre a tua casa, que haja prosperidade em tudo que você faz, que a paz esteja aqui. Ou seja, o coração de Davi não era de invejar quem tinha, só porque ele era fugitivo, era de abençoar quem tinha. Aqui Davi já está revelando um pouquinho do seu coração. Enquanto Nabal tinha um coração mau, e era maligno no tratar, um coração duro, Davi, sendo um fugitivo, tendo motivo para reclamar, para ficar com inveja, porque ele tem e eu não tenho. Ao invés disso, porque existem muitos haters da riqueza, você sabe disso, né? Muita gente não suporta ver os outros prosperarem. Eu falo disso no livro novo. São essas pessoas que nunca, biblicamente, nunca vão ter acesso à riqueza. Porque elas odeiam. Você nunca vai ter o que amaldiçoa. Como é que Deus vai te dar algo que você já amaldiçoa? Essa pessoa, se eu tivesse esse dinheiro, eu nunca compraria um tênis de marca. Nunca vai ter mesmo um tênis de marca, já estou te adiantando. Nunca vai ter. Esse carro que esse cara comprou, deve estar roubando. Você nunca vai ter esse carro, porque na tua cabeça só compra quem rouba. Como você é muito honesto e não rouba ninguém, você nunca vai ter esse carro. É assim que funciona o mundo espiritual. Mas Davi era diferente. Davi fala para o cara, fala para ele, paz seja tua casa, paz seja sobre tudo que você faz, paz seja sobre tuas ovelhas. Eu estou feliz com todas as tuas conquistas, mesmo que eu seja um fugitivo ainda.
Mesmo que eu não tenha 1% do que você tenha, eu abençoo o que você tem. Olha o coração de Davi. Então comece a abençoar as coisas que você gostaria de ter um dia. Está vendo alguém usando um relógio que você gostaria de ter um dia? Fala, que relógio bonito, eu te abençoo. A gente tem dificuldade de elogiar quem está melhor do que a gente, mas odeia criticar pelas costas, porque nem na frente a gente tem coragem, porque a gente é muito covarde. A gente, que eu digo, as pessoas que são caluniadoras, fofoqueiras e invejosas, elas têm muita dificuldade de elogiar na frente, mas gostam de falar por trás. Davi não. Davi, como você sabe, tinha um coração segundo o coração de Deus. Um coração segundo o coração de Deus. Ele cometeu muitos mais pecados, muitos mais erros do que Nabal. Mas a história, já estou te adiantando no final, quem vai terminar bem é Davi, quem vai dançar é Nabal. Deus não te julga pelos pecados do passado, mas pelo estado do teu coração atual. Se fosse pelo nosso passado, estava todo mundo aqui já crucificado. Mas é pelo estado do nosso coração. Eu vou te provar isso na Bíblia. Direis àquele próspero, paz seja contigo, paz seja sobre a tua casa, paz seja sobre tudo que você possui. Davi manda uma palavra de bênção para Nabal. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa eles sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles vão te dizer: se achem mercê, achem graça, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi e a teu filho, qualquer coisa que você tenha à mão. Ou seja, Davi estava fugitivo, com seu pequeno exército, tinha feito bem a Nabal, enquanto eles estavam no campo juntos, protegendo as ovelhas, soube que Nabal estava dando uma festa, estava tosqueando as ovelhas, estava bem abastado, falou assim: qualquer coisa que você puder dar para a gente comer, me ajuda aqui e manda alguma coisa para a gente. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas as palavras em nome de Davi, aguardaram a resposta. Então Nabal respondeu aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Bom, aqui já começa uma complicação. Se ele realmente não soubesse quem era Davi, ele não saberia o nome do pai dele. Segundo, quem Israel não sabia do jovem que tinha matado um gigante de 3 metros? Qual o nome disso aqui? Prepotência, orgulho, querer diminuir os outros. Por isso que a Bíblia diz que ele era maligno no tratar. Quem é Davi? Davi não estava pedindo ouro, Davi não estava pedindo as ovelhas dele, Davi estava pedindo o que você tiver na mão. Às vezes tem um pão, tem um queijo sobrando, se você puder dar para mim, para os meus escudeiros. E ele responde: quem é esse filho de Jessé? Muitos são hoje os que hoje em dia fogem do seu Senhor. Tomaria, pois, eu mão do meu próprio pão e da minha água, da carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi pegaram essa notícia e levaram para Davi. Davi é o seguinte: chegamos lá, profetizamos paz sobre a vida dele, conforme você falou, profetizamos prosperidade sobre tudo que ele tem, conforme você falou, e em teu nome, o derrubador de gigantes, pedimos para ele dar qualquer coisa que tinha na mão. E a mensagem que ele te mandou foi essa: quem é você para me pedir alguma coisa? Você acha que eu vou tirar alguma coisa dos meus servos para dar para os teus? Davi tinha 2 coisas muito fortes dentro dele. Ele era um homem sanguinário, né? Então ele tinha sangue muito quente. E ele odiava injustiça. E não era só contra ele não, contra os outros também. Toda injustiça que fizeram contra os outros na história de Davi, Davi se vingava. Quando tocaram em Saul, quando tocaram no filho de Saul, só porque era injusto, Davi ia lá e matava os caras. A Davi, ele falou o quê? Não, falou que quem é você? Ah, quem sou eu? Todo mundo pega a espada. Pega a espada todo mundo. E eu dou a minha palavra, que até o fim do dia de hoje, todos os homens da casa de Nabal vão morrer ao fio da minha espada. Pronto, decretou a morte sobre a casa de Nabal. Decretado, acabou.
E a Bíblia diz que todos eles desembainharam a espada e todo mundo começou a ir para a casa de Nabal. A morte decretada sobre a vida e a família, todos os bens daquele cara seriam perdidos. Tudo que ele trabalhou a vida toda para construir, ele vai perder por causa de um dia infeliz, que ele destratou quem merecia a misericórdia. Quando entrou em conflitos de corações, o coração de Nabal foi desaprovado e o de Davi foi aprovado. Aí um terceiro personagem vai aparecer agora, que é a esposa de Nabal, e ela vai fazer algo que as mulheres não deveriam fazer no lugar dos maridos, que é resolver problema. Marido que resolve... Homem que não resolve problema não é homem. Quem resolve os problemas lá em casa sou eu. Então tem um problema com o jardineiro que está gritando com alguém na minha casa, eu vou falar para minha mulher, vai lá fora, resolve com o jardineiro para mim, por favor. É isso que acontece? Não, eu vou lá. Nabal, além de ser maligno tratar, era um covarde. Não sabia nem ser homem de verdade. E a Bíblia diz que ele estava tão bêbado, por isso que a Bíblia condena a bebedice, não necessariamente a bebida, mas a bebedice, porque você perde os sentidos. Ele estava tão bêbado que ele não pôde defender sua casa. Sabe quem foi lá resolver? Abigail. Abigail desce, manda encher os jumentinhos de todo quanto é tipo de presente, comida, uva passas, pão, cordeiro, odres de vinho, tudo que você imaginar que ele tinha de bom. Ele pediu só o que estava sobrando, agora ele vai ganhar o que tem de melhor na casa. Ele só queria o que estava sobrando. Mas um bom coração sempre vai levar o melhor do que se pode oferecer. Ela reúne tudo. A Bíblia diz que ela vai no caminho encontrar Davi, que já estava vindo com um espírito de morte para detonar todo mundo. A Bíblia diz que ela se ajoelha e fala, meu Senhor. E ela é tão sábia, a Bíblia fala que ela era sensata, sábia e muito formosa, que ela fala o seguinte, olha, bota a culpa em mim, não coloca a culpa em Nabal não, porque se eu soubesse que você tinha pedido, eu tinha resolvido. Aquele homem é um filho de Belial, ele não sabe o que faz. Deixa que eu trouxe para você tudo que você precisa, tudo que seu exército precisa. Eu posso te falar uma coisa? Aí aquela pegou pesado com Davi. Um dia tu serás rei sobre Israel. Aí pegou o ego do cara. Porque o homem tem um ego, o homem tem um egozinho assim, o homem tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Ela falou, um dia você vai ser rei sobre Israel. Ou vai dizer que Samuel não ungiu tua cabeça. Você vai querer levar a culpa de sangue inocente quando você estiver sentado naquele trono? Não faz isso não. Reverte hoje essa causa. E a Bíblia diz que Davi se emociona com essa mulher e fala, qual é o teu nome? Abigail. Ela fala assim, por causa de você, a morte não cairá sobre a casa de Nabal. Então a mulher tem que resolver um problema que o homem deveria resolver. Sabe o que acontece? De qualquer maneira, o coração de Nabal foi tão desaprovado que Deus mata Nabal. Deus falou, Davi não vai matar não? Mas quem vai matar sou eu. 10 dias depois, Deus toca em Nabal com uma doença mortal, ele morre. Sabe o que acontece? Davi volta lá e fala assim, agora traz Abigail porque ela vai ser minha mulher. E Abigail vira a mulher de Davi, que virou o rei de Israel, segundo a palavra dela. Só para você ter uma ideia que como confrontos de corações podem mudar destinos completamente. E como seu coração não tiver alinhado, você pode ter dinheiro, pode ter o que for, que você pode de um dia para o outro ser surpreendido e perder o que tem. Mas quem tem um coração alinhado com Deus, ainda que não tenha nada, termina como rei. Davi não tinha nada, só tinha coração. Repete comigo, coração. É tudo que um homem precisa para chegar no trono.
Davi foi um homem rico? Muito. Para quem não sabe, a fortuna de Salomão veio de Davi. Salomão não construiu a fortuna do zero, não, gente. Está lá na Bíblia. Que Davi transfere toda a sua riqueza para Salomão, Salomão só amplia. Davi foi o homem que adorava, que construiu um tabernáculo de adoração 24 horas por dia. Nunca perdeu uma batalha. Ele matou todos os seus inimigos a ponto de Salomão, seu filho, não ter um inimigo para vencer, para lutar, quando se tornou rei de Israel. Por isso que teve paz nas fronteiras e prosperou sobremaneira. Só se prospera com paz. Quem está em guerra não prospera. Quem compra a briga dos outros não prospera. Quem entra em guerra que não são suas não prospera. Está na Bíblia, está no reino de Salomão, que para prosperar tem que ter paz. Tiago, fulano está falando de você, deixa ele falar. Eu estou em paz porque eu estou a fim de prosperar. Ele fica lá empobrecendo, espiritualmente inclusive. Por quê? Porque nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. Então, quais foram as características de Nabal, segundo a Bíblia, que fizeram ter um coração reprovado? Para quem vai anotar. Primeiro, coração duro. Homem de Deus não pode ter coração duro. Tem que ter coração misericordioso, apacentador, pacificador, generoso. Está precisando, vou ajudar. Coração duro não é para gente. Segunda característica, tratar os outros mal. Ou seja, um homem que tem um coração segundo o coração de Deus não trata ninguém mal. Ou seja, esses dias eu estava parado no sinal, num semáforo, e tinha uma senhorinha assim vendendo Mentos, bala. E eu olhei para ver se eu tinha dinheiro para comprar, não tinha, só ando com cartão. E aí eu falei, bom, não vou nem baixar o vidro porque não tenho dinheiro para comprar Mentos, né? Só tinha cartão de crédito. Mas aí naquela hora eu falei assim, vou só cumprimentar a senhorinha. Baixei, falei, bom dia, senhora. Ela olhou para mim, me reconheceu e começou a chorar. Chorou, botou a mão na minha mão e falou assim, meu filho, você sabe o que você fez comigo agora? Eu falei, o que ela? Você foi o único que abriu o vidro para mim a manhã toda. Eu fui vista por alguém. Eu falei, eu posso orar pela senhora? O pessoal já buzinando atrás já. Senhor, abençoa a vida dessa senhora. Em nome de Jesus. Eu falei, a senhora só errou numa coisa. Ela falou, o quê? A senhora não tem um número de Pix. Se a senhora tiver um número de Pix agora, eu tirava foto, depois abençoava a senhora. Eu falei, eu não tenho. Eu falei, então, não perca mais essa oportunidade. Às vezes tem gente que quer te abençoar. Você que não se preparou para isso. Quem pegou? Eu estava doido para abençoar ela. Mas não tinha dinheiro na hora. Eu podia fazer um Pix, mas sem Pix eu vou fazer o quê? Terceira característica de um coração que vai ser rejeitado é um coração que ele é tão turbulento que ele não sabe falar com ninguém. Tem uma passagem aqui, eu não vou ler a passagem toda porque é muito grande, muito larga, mas tem uma parte que o servo que vai avisar para Abigail vai falar, olha, tá vindo aí os homens de Davi, vai matar todo mundo. Aí ele fala assim, eu nem falei para Nabal, porque eu sei como é que ele vai tratar os outros quando eu der a notícia. Ou seja, o servo já nem queria dar notícia para Nabal, porque sabia como ele ia agir. Gente que não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe se comunicar, não sabe entregar uma mensagem. Por isso não tem nada, não consegue nada, não se conecta com ninguém. Outra característica, diminuir os outros. Quem é Davi? Como assim quem é Davi? Vai falar que você não sabe do garoto que derrubou o gigante, que matou um leão e urso com uma mão. Tem que ser muito arrogante. Tem que ter um coração muito soberbo para diminuir qualquer um. Mas diminuir quem tem vitória, aí tem que ser arrogante mesmo. Aí tem que ser louco mesmo. Quem é ele? Saiba que foi só pelas atitudes do coração que Nabal caiu. Porque Davi pecou muito mais futuramente, tocando na mulher de Urias e matando o homem inocente. Pecado por pecado, Davi merecia morrer.
Mas vou repetir a frase que eu falei no início e talvez você não tenha entendido. Mas Deus não está olhando nossos pecados do passado, mas nossas atitudes do coração de hoje. Se fosse pelo passado, mas é por hoje. Como está o teu coração hoje? Qual problema você está resolvendo hoje? Quem você está perdoando hoje? Como você está tratando as pessoas hoje? Qual problema você está resolvendo hoje? Porque uma das características do coração mau de Nabal é não resolver problema. Homem que não resolve problema não é promovido a nada, não ganha nada, não recebe nada, não é chamado para nada. Tudo que eu conquistei na minha vida foi resolvendo um problema primeiro. Caramba, o Thiago tem isso, tem aquilo. Quer que eu conte quantos problemas eu resolvi para ter isso? Para estar nessa plataforma, para estar dando palestra, para estar escrevendo livros, quantos problemas eu tive que resolver? Ou você acha que cai do céu? Você acha que existem pessoas especiais? Nasce todo mundo fala, Deus falou, só vou usar o Tiago, o Eduardo, aquele e aquele. O resto tudo vai dançar. Você acha que é assim? A Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. O sol nasce para todos. É quem sabe reagir à chuva e ao sol que se dá bem ou se dá mal na vida. Tempo e oportunidade acontece para todos. Eclesiastes 9. Eu pego esse confronto de corações, Nabal e Davi, e chego à conclusão que nós, como homens, temos um objetivo maior na nossa vida, mais do que ganhar dinheiro para ser provedor, mais do que qualquer outra coisa que a gente queira, é ter um coração alinhado com o coração de Deus. Se o nosso coração for alinhado com o coração de Deus, pensa num esposo bom que você será, pensa num pai que você vai ser. Eu tenho 4 filhos. A minha mais velha já é adolescente. Quem aqui tem filho adolescente? Quem acha que é fácil? Que aí eu queria pegar uma aula contigo no finalzinho. Queria uma mentoria rápida. A minha filha de 16 anos acha que sabe mais do que eu. Esse dia ela falou assim para mim, pai, mas o que você sabe para me ensinar? Aí tu fica na dúvida de estudar uma daqui, né? Não pode, senão hoje em dia é até preso, né? Eu falei, Jesus, o que eu faço com essa? Respirei fundo, falei, filha, papai está aprendendo as coisas ainda, mas por enquanto você vai obedecer. E teve um dia que ela errou numa situação comigo, que foi um erro que para mim foi muito grave, foi muito confrontador, afrontador, me afrontou muito. E eu preparei, eu tinha 1 hora para esperar ela chegar da escola, para preparar o que eu ia fazer com ela. Eu fiquei andando de um lado para o outro assim, pensando assim, eu vou acabar com ela. Já era para ela. 3 anos de castigo, não sei, mas eu estava com fúria, assim, ó. Eu não sei o que, vai ver, e ela vai, tá achando que me afronta? Vou mostrar quem que manda aqui nessa casa. E não sei o que. No meio dessa caminhada, eu fiz uma coisa que eu costumo fazer, e sem querer eu fiz no meio da raiva, porque você está tão acostumado a fazer, que às vezes até no meio da raiva você fala, Senhor, fala comigo. Senhor, eu vou bater nessa menina, fala comigo. Senhor, fala assim. Aí Deus falou, lembra da tua adolescência, de quantas vezes eu te perdoei. Lembra de como eu fingi que não vi um monte de coisa para você continuar caminhando comigo. Aí eu comecei a amolecer. Falei, calma, Senhor, devagar comigo, Senhor. Vai devagar, Deus. Minha filha chegou em casa, eu dei um abraço nela, botei o café para ela, falei, filha, nós temos que ser amigos. Você afrontou o papai, vou fingir que não vi dessa vez, mas se coloca no meu lugar. É difícil, é muito melhor. Rapaz, eu agi, parecia que eu era o próprio Jesus, eu me sentia assim espiritual. Falei, gente, eu estou espiritual demais. Se Jesus me levar agora, eu sei que um dos 12 tronos são meus, lá no céu. Rapaz, foi uma paz assim, ela me abraçou, chorou, pai, me perdoa também. Eu falei, caramba, se eu tivesse batido de frente com ela, é que ela ficar com mais raiva. Ai, Jesus, obrigado. Ou seja, um coração sensível ao coração de Deus é um coração que não só entende o que Deus quer para aquele momento, mas que lembra de como Deus te tratou antes, para você tratar as pessoas igual. Ou se Deus te tratasse do jeito que você quer tratar os outros, você estaria aqui hoje. Eu
eu evito consumir internet porque faz muito mal para a saúde mental. Fica aqui uma dica técnica para os homens, né? Para as mulheres também. Seja pouco consumidor de internet. Ou seja, não fica girando aqui lupa de Instagram, TikTok. Esquece isso, vai ler livro. Quer saúde mental, quer inteligência, quer sabedoria? Esquece isso aqui. Esquece. Entra na internet só para procurar algo específico. Vai no ChatGPT e estuda um negócio. Vai no YouTube e procura um vídeo específico que você quer assistir do tema tal. Não fica refém disso aqui não, que vai te deixar louco mentalmente, vai te dar um monte de informação que você não quer, vai encher a tua cabeça com um monte de besteira. E teu coração será danificado. Então, eu consumo muito pouco internet, mas de vez em quando eu estou lá e vejo alguém que errou por algum motivo. Sempre tem esses blogs de fofoca, alguém que errou de qualquer coisa. Não importa se o erro foi pequeno ou foi gigantesco. O ataque é sempre o mesmo. Tem que morrer, tem que desaparecer. Sempre soube. Ele é assim mesmo. E não importa, o cara deixou o lápis cair. Tem que morrer mesmo. Deixou o lápis cair. Matou alguém. Ou seja, a condenação sempre é a mesma. As pessoas têm um espírito de justiça contra os outros muito grande. Com ela e com os filhos dela é misericórdia, sempre. Misericórdia. Com os outros é justiça. Isso é um coração desviado. Isso é um coração de Nabal. Isso é um coração de quem vai terminar mal. Porque Davi sempre teve um coração de misericórdia, apesar de exercer a justiça também. No final das contas, Nabal, por causa de um dia, repete comigo, um dia. Não, mais alto, um dia. Perdeu tudo que construiu a vida toda, inclusive a mulher. Um dia. Para quem tem um coração mau, um dia destrói anos de construção. Para quem tem um coração bom, um dia constrói os próximos anos de prosperidade. A lógica é invertida de acordo com o estado do teu coração. É engraçado que tem gente que comete um erro na vida, um erro qualquer, um pecado qualquer. Deus perdoa e as pessoas não. Não é assim? Sim ou não? Exatamente assim. Cometi um pecado. Deus vai me perdoar? Vai. Se não for blasfêmia contra o Espírito Santo, estou perdoado. Sim ou não? Mas as pessoas vão me perdoar se souberem? Não. Não vão. É ou não é? É porque a gente não age como Jesus age. Só se for com a gente. Se for com a gente, tem que perdoar. Se for com os outros, mata. Não aqui em Balneário. É mais lá para Itajaí, o pessoal mais lá. Navegante, por ali. Aqui é só a gente boa. Mas Davi comete um erro que até hoje, 2025, está tudo liberado, pode tudo, seria um escândalo. E nem o trono ele perde. Nem a admiração do povo ele perde. Não acontece absolutamente nada em relação à reputação de Davi. Ele deixou de ser rei pelo erro que cometeu? Ele deixou de ser ungido de Deus pelo erro que cometeu? Ele deixou de adorar a Deus quando ele entrava no tabernáculo 24 horas e Deus atendia as orações dele pelo erro que ele cometeu? Não, nada mudou. Ele pagou um preço, a Bíblia diz o preço que ele pagou. Perdeu o filho que teve com Batseba, o primeiro filho, teve um preço natural. Mas ele não caiu, ele não desapareceu, ele não foi desonrado ou desrespeitado. Por quê? Porque quem tem um coração alinhado com Deus, até os seus erros são esquecidos. Não, perdoados de todo mundo são. Esquecidos é de poucos. Deixa eu descer para te ensinar isso. Pode descer, Eduardo, pastor? Pode deixar aqui? Vou te ensinar isso aqui, porque isso é muito forte. Perdoado todo mundo é. Esquecido poucos. Erro. Tem alguma criança aqui? Se tiver alguma criança, pergunta para a criança, quem é Davi? Sabe o que a criança vai responder? Sabe o que ele vai responder? Eu já sei. O menino que derrubou o gigante. É isso que a criança responde. Sim ou não? Sim. Teu filho não sabe disso? Sabe. Se eu perguntar para um adulto, quem foi Davi? Sabe o que o adulto vai responder? O maior rei de Israel. É isso ou não é? Nem a criança, nem um adulto vão falar. Davi foi o cara que matou Urias lá, que pegou a mulher dele. Ninguém fala isso. Ele fez isso? Fez. Por que ninguém fala? Porque quem tem coração alinhado com Deus já não é lembrado pelos erros que cometeu.
Não é só Deus que perdoa, as pessoas esquecem e lembram do que ela fez de bom. É o teu coração que vai te blindar até o final da tua vida. É o estado do teu coração que vai te fazer alcançar a verdadeira prosperidade. É como está o teu coração que vai colocar as pessoas que vão te levar para o próximo nível do teu lado. É como está o teu coração que vai fazer Deus reagir a teu favor. É como está o teu coração que vai blindar o teu casamento, que vai fazer os teus filhos serem criados na presença de Deus. É o estado do teu coração que faz Deus te levantar ou te abater. Não pense que é outra coisa. E tudo que o homem está procurando, honra, todo homem quer ser honrado, respeitado, próspero, para ser provedor da sua casa, tudo que o homem está procurando, na verdade, está escondido no seu próprio coração. Então o que ele precisa fazer a partir de hoje, a nossa necessidade a partir de hoje, é seguir Provérbios, que diz, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu. Agora vamos entrar em outra parte da palavra. O que é o coração? Coração não é um músculo que está batendo, bombeando nosso sangue aqui. A Bíblia cita a palavra coração mais de 930 vezes no Antigo e Novo Testamento como sede das emoções. Quando vai falar de consciência, a consciência humana, quando vai falar de mentalidade, quando vai falar de intenções, motivações, ela usa a palavra coração. Então na Bíblia, ter um bom coração é motivação, intenção, consciência e mentalidade. Isso é o coração. Então quando a Bíblia fala, guarda teu coração sobre todas as coisas, mais do que teu dinheiro, mais do que tua família, mais do que qualquer outra coisa, primeiro guarda o teu coração, porque dali vão sair todas as decisões da vida, todas as saídas da vida. Então minhas motivações, minhas intenções, minha mentalidade, a minha consciência precisam estar protegidas, para que Deus possa fazer na minha vida o que desde antes da eternidade Ele escolheu e escreveu para cada um de nós. Para que aconteça na minha vida, eu só preciso fazer uma coisa, guardar o meu, porque aí Ele pode fazer da forma que Ele quer. Mas se meu coração não está blindado, eu entro num conflito com o coração dele e começa uma guerra que você não vai vencer, que ninguém vai vencer. Nabal ganhou o mundo à sua volta, era um homem rico, com uma mulher sábia e linda. Olha só, ele tinha tudo que tecnicamente um homem quer ter, uma mulher bonita e sábia, riqueza, era um cara conhecido, influente no local, no Carmelo todo ele era o mais famoso, e o Carmelo é uma das regiões mais bonitas de Israel, até hoje. Mas por causa do estado do seu coração, ele perdeu tudo. Foi tocado por Deus e morreu. E no mesmo dia que ele perde, Davi ganha. Na Bíblia é assim, alguém que perdeu, o outro ganhou. E a gente precisa decidir hoje de que lado a gente quer estar, do que vai perder ou que vai ganhar. Porque para ganhar, você vai ter que começar a fazer uma busca no teu coração de todas as coisas que você tem que tirar. Tem orgulho? Tira agora. Tem ódio de alguém? Perdoa agora. Tem espírito de vingança? Tira agora. Tem prepotência? Você acha mesmo que é melhor do que alguém? Tira isso, pelo amor de Deus, agora. Tem um trato maligno? Você trata as pessoas de qualquer jeito, fala de qualquer jeito? Tira isso, pelo amor de Deus, do teu coração agora. Eu vim aqui para proteger o teu futuro, para declarar a paz que Davi profetizou sobre a vida de Nabal, ele não recebeu. Eu profetizo sobre a tua vida, a tua casa e teus negócios. Vai prosperar de uma forma que você nunca imaginou. Mas guarda o teu coração. Em 2011. Quantos anos fazem? 14? 14 anos atrás. Eu fui numa igrejinha com umas 20 pessoas. Chegou um cara do meu lado, muito simples. Muito simples, muito humilde. Falou assim, Deus me deu uma palavra, você recebe? Eu falei, recebo. Ele falou assim, olha, pensa na melhor coisa que você pode imaginar na sua vida. Eu fechei meus olhos e pensei em várias coisas.
algumas coisas materiais, algumas coisas ministeriais, pensei em várias coisas e falei assim, então, Deus pediu para falar que tudo isso que entrou no teu coração é muito pequeno diante do que Ele vai colocar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você conseguiu pensar, ainda não é o que Deus quer. Só faz uma coisa, guarda o teu coração. 14 anos atrás Ele me deu essa palavra. O que eu vivo hoje, nunca na minha vida eu consegui imaginar. Não, você não imaginava que Deus ia te... Não, eu imaginava que Deus ia me usar, eu imaginava que eu ia ter uma empresa, mas da forma que é hoje, nunca imaginei. E se eu tivesse que dar um motivo só para você, não é porque eu sou bom, porque tem gente melhor do que eu, não é porque eu estudo muito, porque tem gente que estuda muito mais do que eu, não é porque eu sou preparado, porque tem gente que se preparou muito mais do que eu, é por causa do coração. No final das contas, Deus julga, te levanta ou te abate pelo estado do seu coração. Um coração que perdoa, um coração que é humilde, um coração que não se ensoberbece, um coração que sabe lidar com qualquer tipo de situação. Anota essa, um coração que resolve problemas. Se você resolver problema que é seu, você vai proteger o que tem. Se você resolver o problema dos outros, você vai ser promovido para coisas que nunca imaginou. José não resolveu o problema dele, ele resolveu o problema de Faraó, por isso que ele foi governador, porque quem resolve o próprio problema só protege o que tem. Quem resolve dos outros que é promovido. É o estado do seu coração, é a humildade do seu coração, é a sinceridade do teu coração diante de Deus, que define como Deus vai te enxergar. Agora presta atenção nisso aqui, parábola de Jesus. Jesus citando, Jesus fala isso. 2 homens vieram no templo. Um era um fariseu, ou seja, alguém que conhecia a lei, um sacerdote, um homem de Deus. Por mais que os fariseus tivessem suas hipocrisias e tudo, tecnicamente falando, era o homem de Deus da época. Do outro lado era um publicano, um cobrador de impostos. Aí Jesus fala o seguinte, que o fariseu entra no templo e começa a orar assim: Senhor Deus, muito obrigado pela minha vida, porque eu sou bom, eu não sou pecador que nem esse publicano, eu sou um homem que fala a verdade, não adultero, pago meus impostos e meus dízimos, e Senhor, graças a Deus por mim. E Jesus fala, esse homem orava para si mesmo. Nem para Deus ele estava orando para si mesmo. Mas a Bíblia diz, Jesus fala, mas o publicano não ousava olhar para o alto e batia no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus fala assim, ó, esse publicano desceu justificado, o outro não. O outro fazia tudo certinho, estava lá, pagava dízimo, cumpria os princípios, mas como achava que era merecedor pelo que ele fazia, não foi justificado. O outro estando todo errado, porque reconheceu, desceu justificado. No final das contas, é o estado do seu coração. É o estado do seu coração. No final é o estado do seu coração. Então, todo o esforço que eu tenho tentado na minha vida nos últimos tempos é guardar meu coração. Se alguém me ataca, eu guardo meu coração. Se alguém calunia, eu guardo meu coração. Se alguém faz mal contra mim, eu guardo meu coração. Se uma porta se fecha para mim, eu guardo meu coração. Se eu queria muito realizar um sonho e esse sonho não aconteceu, ao invés de blasfemar, de murmurar contra Deus, eu guardo meu coração e falo, se Deus não abriu a porta, é porque não é o momento. Todo momento, a minha luta é guarda o teu coração. Porque no final das contas, só termina como Davi terminou. Sabe como Davi terminou? Farto de dias, está lá na Bíblia, farto de dias, com a glória do seu reino em volta, sua família, um sucessor, poucos reis deixam sucessores, um sucessor treinado por ele, e sendo a luz, a lâmpada de Israel.
Davi era tão amado pelo seu povo que uma das suas últimas batalhas, ele já estava muito cansado, ele cai na guerra, e contra ele arremete um gigante chamado Esbinobe, que tinha 6 dedos. E quando ele ia morrer na mão daquele gigante, Abissai, seu braço direito, vai contra o gigante, mata o gigante. Abissai pega Davi, levanta e fala assim: a partir de hoje... Quem está falando isso era o homem que mais andava com Davi, porque é fácil você me elogiar. É fácil você que está aí me achar o máximo. Agora, quem anda comigo todo dia, elogiar que é o problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? É quem me vê toda hora, minha mulher subir aqui e falar Tiago é um homem de Deus, que é outra coisa. Você falar, você só vê o que eu posto na internet. Mas Abissai convivia com Davi todos os dias. Ele levanta Davi e fala assim: a partir de hoje você não sobe mais para as batalhas, para que você não venha morrer e se apague a lâmpada de Israel. Na cabeça do homem que vivia com Davi, ele era a luz que iluminava uma nação inteira. Olha o amor que esse povo tinha por Davi. Mesmo com seus erros, o povo não lembrava, porque o seu coração, o estado do seu coração, deletou o passado e colocou o nome dele no futuro. 3.000 anos se passaram e nós estamos aqui citando o nome dele. O túmulo dele no Monte Sião, hoje em Jerusalém, está com fila. Todo dia está com fila. Segunda tem fila, terceira tem fila, terça-feira tem fila, quarta-feira tem fila. Tem gente que morre hoje, amanhã não é lembrado. Davi tem fila para ver o túmulo dele há 3.000 anos. O teu coração definirá o teu futuro. O estado do teu coração definirá o teu destino. É o teu coração que vai fazer a tua mulher te honrar, teus filhos te obedecerem, os negócios, os melhores negócios chegarem na tua mão. Quantos negócios chegaram na minha mão de gente muito grande no Brasil? Eu não estou falando de gente mais ou menos grande, não, estou falando de gente muito. Eu falo, por que eu? E a pessoa fala, a gente fez vários testes contigo. Você não fala de ninguém. Eu já te contei 2 segredos, nunca ninguém ficou sabendo, você é de confiança. Você está sempre disposto a ajudar, fazendo um negócio ou não fazendo, você vai lá e resolve o nosso problema. Nunca ninguém fez um negócio contigo e deu errado, então eu vou fazer contigo. Eu não era talvez o mais preparado, talvez eu não tinha o melhor preço, a melhor condição, o melhor produto, mas eu tinha o melhor coração. Hoje em dia, as pessoas estão preferindo mais coração do que bons currículos. Então guarda o teu coração, porque não é só a eternidade que está te esperando, não. É uma vida próspera aqui na terra, é uma vida abençoada aqui na terra, é uma vida abundante aqui na terra, é uma vida cheia de recompensas aqui na terra. Eu quero só te lembrar uma coisa muito importante. Só uma coisa muito importante para você aplaudir de novo. A vida que você tem é um presente. A vida que você tem é um presente, mas a boa vida é uma recompensa. E é o estado do seu coração que vai gerar as recompensas que vão dar a vida que você tem sonhado diante de Deus. Guarda teu coração, guarda tuas motivações, tuas intenções, tua consciência. Quando você analisa a tua consciência, está tudo bem ou você tem que pedir perdão para alguém? Está tudo bem ou você precisa melhorar o teu trato com as pessoas? Está tudo bem ou você pode ser um pouco mais educado? Está tudo bem ou você precisa ser mais generoso, mais generosa? Você pode distribuir um pouco mais do que Deus tem te confiado, tem te dado? Está tudo bem ou você honra as autoridades? Você imagina, e eu encerro com isso, que a diferença de Nabal e Abigail é que os dois sabiam, porque eram marido e mulher, que Davi tinha sido ungido por Samuel para ser rei. Um distratou, a outra se ajoelhou e falou: meu Senhor, um dia serás rei sobre Israel. Porque o estado do seu coração determina o teu comportamento, e o teu comportamento determina o teu destino. Foi o comportamento de Nabal, por causa do estado do coração dele, que acabou com a vida dele ali. E foi o comportamento de Abigail, que colocou ela não só na história e preservou a vida, ainda transformou ela em rainha de Israel. Ela se transformou numa rainha. E não de qualquer rei, do maior rei
que já existiu em Israel, o grande rei Davi. Um dia mudou a história de Nabal para o mal. Um dia mudou a história de Abigail para sempre para o bem. Não desperdice as pequenas oportunidades, porque com o estado do seu coração, uma pequena conversa pode virar a garantia do teu futuro. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Guarda teu coração, porque Deus vai fazer coisas ainda maiores na tua vida, na tua casa. Fica de pé para receber essa palavra. Nos teus negócios, Deus vai fazer coisas ainda maiores. Tudo que você imaginou de bom para o teu negócio não está nem perto do que Deus está mandando. 2025 ainda não acabou. Tudo que você está sonhando, naturalmente falando, em 2025 já vai ter sinais que vai acontecer. Tua família estará guardada, tua hombridade estará sendo protegida, teu coração estará alinhado com Deus, e tudo aquilo que os céus separaram para você será derramado ainda esse ano. E quem recebe, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, paz e prosperidade.